vocês estão falando que a nossa população está mais velha e que isso acabou virando um problema, de certa forma, bom, mas eu sinto que aconteceu isso também, né? O mercado passou a gerar produtos para essa parcela da sociedade que antes era muito contemplada, sei lá, pela área da saúde, né? Enfim, áreas muito específicas que vendiam para essa galera, e isso mudou bastante também, né? Existe uma pesquisa que fala que nós, dessa geração 50 mais, via de regra, a gente se sente de 10 a 12 anos a menos. Sejam todos bem-vindos ao Futuros Beats, o podcast do Venturos para debater as principais notícias sobre tecnologia e outros assuntos na semana. O meu nome é Andressa Grégio, eu sou do time de Pessoas e Cultura aqui do Venturos. Aqui como co-host, como sempre, comigo está o Marcelo Abreu, CTO do Venturos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. E Deise Oliveira, nossa convidada especial, que é gerente de desenvolvimento de longa data aqui do Venturos, né, Deise? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Andressa. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada por aceitar. Hoje a Deise é a nossa convidada justamente porque a gente vai falar sobre diferentes gerações convivendo no mundo corporativo, dos boomers à geração Z, é um tema que tem muito pano para manga, a gente sempre tem assunto para conversar sobre isso. Além de ser gerente aqui no Venturos, a Deise também é uma super entusiasta do tema, que ouve e lê muito sobre o que a gente chama de economia prateada, empregabilidade para os 50 a mais e outros assuntos que rondam essa temática. Também escolhemos esse tema porque agosto foi o mês da diversidade aqui no Venturos. Esse ano, o tema do mês é diversidade etária, então o momento está ótimo para a gente se aprofundar mais nesse tema. Vamos falar sobre desafios, as oportunidades, as consequências de um ambiente corporativo que nunca foi tão diverso em termos de idade. Acho que a gente nunca teve tantas pessoas de idades diferentes convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Essa diferença no jeito de ver e de pensar o trabalho tem a oportunidade de trazer muita inovação, mas também é desafiador trabalhar dessa forma e a gente enfrenta algumas barreiras para a colaboração num ambiente tão diverso também. Tema super atual, só a introdução já comeu um tempão de nós, então quem dirá a discussão, né? Claro que a gente também vai falar um pouquinho sobre tecnologia. E eu queria lembrar vocês, por fim, mas não menos importante, que nós temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões, cartinhas e comentários sobre o episódio. Não precisa só elogiar, pode criticar também, desde que vocês sejam educados. É só você mandar um e-mail para futuros@venturos.org.br e o nosso time de marketing vai direcionar tudo para nós. E a gente vai ler ao vivo na próxima edição, certo? Certo, Marcelo? Certo, cartinhas foi o melhor, viu? Mas tudo bem. Ué, Cartinhas, eu acho por que que tem a não? ver com o tema, por que Tá não? certo, tá certo. Cartinhas. Código Morse, cartinhas e tudo mais. É isso O que aí. quiserem, fotos e poemas também aceitamos. Deise, eu queria começar com você. Queria que você explicasse para a gente. Você é entusiasta do tema, está aqui para falar sobre isso por causa do teu conhecimento no assunto. Como é que você caiu nesse tema? O que que te interessou nisso? Começa dando uma palhinha aí para a gente. Explica o que que é economia prateada também. Vai lá. Eu gosto, Andressa, procuro, né, estar me inteirando desse assunto, porque eu falo, eu vivo um laboratório dentro de casa, né? Eu não só trabalho com essa geração an- diferente da minha, mas eu tenho as minhas filhas que fazem parte dessa geração. E também estou num outro momento da minha vida, onde é a questão da economia prateada, que é os 50 mais, né? Como é que a gente olha o mercado, como que a gente contribui com o mercado, como que a gente se posiciona no mercado, o potencial que a gente ainda tem e como a gente pode mostrar isso para o mercado, a gente tentar reverter essa visão de que, poxa, agora já está querendo se aposentar. E não, eu não nem penso nisso ainda, né? Eu penso bastante. Eu quero, né? Eu falo assim, ainda estou muito produtiva, ainda tenho muita coisa para contribuir, muito tempo, porque você sabe que uma das coisas que me chama muita atenção
e que eu olho são pesquisas, né? Eu adoro pesquisas. E existe uma pesquisa que fala que nós, dessa geração 50 mais, via de regra, a gente se sente de 10 a 12 anos a menos. Então, É assim, mesmo? é como se nós tivéssemos 40, 40 e poucos anos, né? A gente já se prepara fisicamente para isso. Eu tenho comigo, quando a minha mãe tinha a minha idade, era uma senhorinha, né? Hoje eu não me vejo assim, eu estou ativa fisicamente, mentalmente, profissionalmente, psicologicamente, é uma outra, né? Uma outra realidade. E como que eu, nessa minha maneira de pensar, de agir, lido com os mais novos, né? Então, assim, eu também percebo que eles não me veem como uma senhorinha, eles me veem como alguém muito próxima deles e que consegue trocar na mesma intensidade, na mesma proporção que eles trocam entre eles, né? Então, isso, para mim, é algo que me traz muita curiosidade e que eu procuro entender para tirar exatamente esses gaps que falam entre as gerações, sabe? Porque, Sim. no final das contas, são pessoas, né? Não são gerações, são pessoas. Então, é isso que me chama a atenção, é isso que me faz olhar para esse assunto. Legal. Eu ia perguntar, você me deu um gancho bom que você falou. Eu vejo que a gente consegue se relacionar bem, tem muitas semelhanças entre todo mundo, apesar do recorte geracional. Mas existem desafios também, existem momentos onde a diferença da geração ela fica muito clara, escancarada na nossa cara, dentro e fora do trabalho, né? Mas antes da gente entrar nesse gancho, eu queria chamar o Marcelo para discussão também e perguntar quando é, e aí uma opinião mesmo, Marcelo, quando é que você acha que isso mudou? Quando é que a gente começou a ver os 50 a mais, até na sua visão de mercado, quando é que eles começaram a ser considerados, né, saíram desse perfil que a Daisy falou e foram incluídos no jogo? Você tem alguma hipótese de quando que isso aconteceu ou por quê? Eu tenho várias hipóteses, né? Não que elas sejam boas, mas assim, só a Deise falou um nós aqui, mas eu sou jovem, tá? Eu não sou baby boomer, tá? Eu sou geração Y aqui, tá? Jovenzinho, né? Certo, certo. Mas enfim, a cara da Deise, né? Fala, eu sei a sua idade, né? Eu sei o que você fez no verão passado, Marcelo. Temos fotos, Marcelo, temos fotos. Temos provas, né? Tá certo. Tem uma. Eu vou dividir por partes, né? Você sabe as faixas, o Andressa, você falou, né? Hoje o Baby Boomer, o pessoal fala muito que é o pós-guerra, né? Quem nasceu entre 46 e 64, o Geração X entre 65 e 80. Sem spoilers, eu e a Daisy somos geração X, né, Daisy? Uhum, exatamente. Temos a geração Y, os famosos millennials, né? Acho que toda essa coisa começou quando os millennials vieram para o mercado de trabalho, Ah, há peraí, uns não vai falar 10, mal dos 15 milênios. anos, que toda essa discussão começou, né? De geração. Foi o surgimento dos millennials, né? Que a gente achava que era um negócio muito diferente para a gente, né? Entre 81 e 96. E aí tem os milênios também são conhecidos como geração Y, geração Z entre 97 e 2012 também chegaram no mercado de trabalho, tem muitos agora, né? Então, assim, quem tem até 29 anos já é Z, né? E está no mercado de trabalho. E tem as gerações que estão estudando, né? Tem o Alfa, da qual meus filhos fazem parte, né? De 2013 a 2024, e a geração Beta de 2025, ou seja, ano passado em diante também estamos tendo uma nova faixa de geração. O mercado de trabalho, ele é muito seletivo, né? Seletivo por áreas de atuação, pelo tipo de profissional e tudo mais. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Quando você vai num médico, Andressa, você prefere um médico assim mais grisalho, né, que aparenta ter uma experiência, ou um cara recém-formado? Ai, eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita aqui não, que eu vou atrás dos mais experientes, porque a gente tem Exato, esse entendeu? preconceito, né? Exatamente. Então, tem profissões que a experiência é muito valorizada, né?
um médico, um dentista, né? Geralmente áreas de saúde, um, um, Um um advogado, advogado, né? Um é, advogado já viveu muito, né? Já, então sempre passou esse tipo de imagem. A nossa área de tecnologia, de engenharia, de exatas, ela é justamente o contrário, né? Tem aquela noção que o cara que acabou de sair da faculdade, viu coisas mais recentes, já está mais atualizado, tem mais energia. Então, empresas de grande porte costumam ter muito mais vagas dessas gerações jovens e abrir as portas, né, para que isso aconteça. O fato é, Andressa, que eu citei, né, quando os millennials chegam no mercado de trabalho, começa a acontecer o, algo que também é muito bom para a sociedade. As pessoas estão vivendo mais. Acho que isso é um ponto. E a crise de previdência, que isso não é uma, um problema exclusivo do Brasil, grandes países, países ricos vivem isso, né? O colapso desse modelo previdenciário, né? Que tem que um pessoal aposentar e os que estão trabalhando sustentam os aposentos, só que o problema é que o pessoal está vivendo mais, não está morrendo tanto, então o cara aposentava, vivia um pouquinho e pum, morria, né? Então, e assim, eu estou falando de um jeito assim meio cruel, gente, mas era como foram feitas os cálculos, né? A base da pirâmide era maior. Agora não. Agora a gente está ficando bem. É uma torre, né? Várias faixas etárias, tudo. Eu até vi agora estamos em época de eleição, está tendo um chamado para os 60 a mais irem votar, porque eles podem fazer diferença nas eleições. uhum, Olha só que coisa, né? Antigamente tinham chamado para os jovens tirar o título, agora não. Ó, os 60 a mais eles podem fazer diferença na eleição também. Então, assim, essa crise previdenciária, as pessoas vivendo mais, as pessoas ainda com energia, né? Acho que a Deise trouxe esse ponto muito bem. Pessoas hoje com 50 estão altamente produtivas, né? exatamente. Mesmo em áreas que antes eram reconhecidamente favoráveis aos mais jovens, né? Então a gente vê o Venturos, que é uma empresa de 31 anos, né? Até para empresa de tecnologia isso é bem raro. Nós temos tudo, nós temos baby boomers, nós temos X, nós temos Y e Z, né? Então é fantástico isso que a gente consegue ter aqui no Venturos. Acho que eu respondi sua pergunta, Andressa. Muito bem, e me deu um gancho para falar sobre outra coisa que eu queria falar. Queria que a Lívia estivesse aqui para a gente falar disso também. Não, a Que Lívia tá me rendendo em outra reunião, então deixa a Lívia lá, é mais Tá tudo fácil. bem. Então, tudo bem, a gente perdoa ela. Mas o que eu ia citar é que vocês estão falando que a nossa população está mais velha e que isso acabou virando um problema, de certa forma, bom. Mas aí, quando a gente teve que lidar com isso, o mercado também precisou produtizar para essa parcela da sociedade. E eu sinto, falando um pouco de comportamento, daí falando um pouquinho de cultura, né, que uma herança da pandemia foi essa mudança de comportamento nas pessoas 50 a mais. Porque essas pessoas passaram por uma pandemia, muitas delas com uma condição de saúde, ou numa idade já que não estavam tão otimistas olhando para aquele cenário, temiam, né, pela própria vida, enfim, as pessoas repensaram as próprias vidas, o que, que elas queriam fazer com a vida delas, o que, que dava sentido para a existência delas, e essas pessoas foram viver essas pessoas nessa faixa etária que antes eram mais contidas, mais caseiras, já não faziam planos tão ousados, esse perfil mudou um pouco. E a chegada dos bancos digitais também inseriu essas pessoas numa economia muito mais rápida, né? Elas passaram a ter acesso a produtos digitais, começaram a comprar. A minha mãe, que tem 60 anos hoje, minha mãe é uma usuária assídua da Shopee. É até um problema, porque ela não sabe lidar com a plataforma direito. Mas eu sinto que aconteceu isso também, né? O mercado passou a gerar produtos para essa parcela da sociedade que antes era muito contemplada, sei lá, pela área da saúde, né? Enfim, áreas muito específicas que vendiam para essa galera, e aí isso mudou bastante também, né? Mudou. O mercado de turismo também modificou muito. É o turismo dessas pessoas que já se aposentaram, mas que continuam ativas. Então, elas optaram por viajar, por passear, por curtir a vida
Então, é um mercado que vem crescendo muito, eu tenho observado isso, que é o mercado de turismo. Que é isso, as pessoas não querem mais ficar, né, que falava avó bordando, né, fazendo bolo. Não, quer ir viajar, quer ir passear, quer ir usufruir, né, da vida. Muito alinhado com isso que você falou, né, Andressa, da pandemia, então agora é viver, né, essa vontade de viver. Tem um fator econômico também, né, desde que eu consumi um dado antes da gente gravar, de que a fatia 50 a mais, ela tem um padrão de comportamento em termos de consumo, em termos de gastos, aliás, mais conservador. Então, eles têm mais poder capital, eles têm mais dinheiro e eles têm menos dívidas, 38% menos endividamento do que as parcelas mais jovens. Então, é um público interessante para você pensar em vender, né? É um público potencial para isso, né? Eu Bom, acho super interessante. vamos voltar um pouco para a organização agora de novo, depois desse giro mercadológico. A gente estava falando um pouco sobre aonde que a equação pode dar errado dentro da organização, né? Quais são os. E aí, vocês dois aqui, tanto Marcelo quanto Daisy, estão em posições de gestão, né? Então, vocês gerem muitas pessoas, a diversidade geracional dos times de vocês também deve ser alta. E aonde é que vocês acham que isso fica mais claro, assim, aonde que os conflitos acontecem mais pela diversidade geracional? Quer começar, Daisy, que tá com cara de quem tá pensando mais aí? Tô pensando. É, é, eu acho, Andressa, que assim, também não querendo colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Porque eu digo, são pessoas e cada pessoa tem a sua característica própria, mas eu acho que uma das coisas que a minha geração tinha era a questão de ser mais resiliente, então suportar mais algumas coisas que hoje a geração não tem tanto. E aí eu digo para você, nenhum extremo é bom. Uma das coisas que eu aprendi muito com essa geração mais nova, que na minha época tinha, até na época dos meus pais, era assim, a pessoa, né, ela entrava numa empresa e ali ela ficava até o fim, gostando ou não. O que eu acho que essa geração nova ela trouxe é aquilo, se é bom para você, fique. Se não é, mude, sabe? Então eu percebo que eles têm essa essa questão da mudança muito mais elaborada do que tinha a minha geração, sabe? Assim, a geração fica enquanto é bom para você, se não for, muda. Às vezes eu penso que eles mudam rápido demais, sem até, né, olhar para o lado de que pode ser bom também e procurar os caminhos para que isso se torne bom. Então, assim, não é conflitante, mas eu acho que agrega a maneira de pensar. Então, eu procuro olhar muito pela visão que eles têm e trazer para mim e passar um pouco da minha também. Não, peraí, vamos entender o que está acontecendo, o que está te fazendo querer sair ou mudar, né? Vamos tentar mais um pouco, né? Vamos experimentar um pouco mais, então trazer um pouquinho mais dessa persistência, né? Então, eu acho que existe essa questão da persistência da minha geração, que é um pouco diferente dessa vontade de mudar rápido da geração mais nova, mas eu acho que dá para encontrar uma equação na conversa, sabe? No entendimento, no deixa eu entender as suas causas, né? Oi, Eu vou Marcelo. dar um exemplo, que acho que a Daisy foi cirúrgica aí nos exemplos, mas assim, quando eu e a Deise éramos jovenzinhos e a gente começava a trabalhar nas empresas, praticamente o que você devia saber da empresa era missão, visão, valores, né, Deise? Toda empresa tinha, né, uma visão muito ISO, né? E era isso. O que que os millennials começam a trazer para a gente? Propósito, que foi aquilo que a Daisy trouxe, né? Então, assim, eles começam a vir. Hã? Eu lembro, eu lembro que eu trabalhava, você lembra dele, né? O Dudu. O Dudu, uma vez, eu era líder dele, né? Isso 2005, 2006.
2006 já, com certeza. E a gente era de um grupo de segurança, de cibersegurança, trabalhava o nosso cliente era um grande fabricante de celular, não era nem smartphone ainda, era celular, Java, né? E uma hora, Dudu, assim, a gente ralando, o negócio não funcionava, né? Aí o Dudu, cara, para que a gente faz essa funcionalidade? Eu falei, pro telefone ficar mais seguro, né? Mas para que pro telefone ficar mais seguro? Eu falei, para fabricante XPTO vender mais. Aí ele falou, pô, mas que merda de objetivo, né? Ele falou assim, com aquele jeito dele. Eu falei, Dudu, vá. Então ali ele já tinha uma questão de propósito, né? Sim. Muito forte ali, né? Que ele trazia que nós, geração X, não tem isso, né? Uhum. Então, fato, eu tenho na minha equipe, gente, eu tenho 2 baby boomers que estavam aposentados e vieram para ajudar a gente a criar. A gente tinha um gap de conhecimento dentro do Venturos e eles, quando trabalharam no mesmo lugar a vida inteira, então, no mesmo lugar, inclusive os dois, né? Mas assim, eles trouxeram algo que os boomers faziam muito, né? Aquele tempo, né? Você entrava numa empresa para aposentar, você virava um especialista, e isso para a gente fez falta. Em um determinado momento a gente trouxe. Eu acho que a Daisy falou muito bem, né? Tem a questão da resiliência da geração X, né? Geração X é conhecida como Yuppies, né? Os anos 80, 90, aqueles caras que davam muita hora extra, mas que ralava pra caramba para conseguir sucesso, para juntar dinheiro, para poder ter família, tal, para poder dar a entrada aí a sonhos, né? Realizar casa própria, faculdade, tudo isso, estudar muito, né, Deise? Muita Muito. pós, tem que ter muito título, tá sempre se atualizando. Então, o X, coitado, é um estresse em pessoa, né? Se ele não tá fazendo nada, ele tá se cobrando porque ele não tá fazendo nada até hoje, tá? Então tem um pouco disso. Veio o Millennium, né? Millennium já traz propósito. Cara, a Uhum. gente brinca, né? Que ele pinga muito de emprego em emprego. Mas por quê? Porque enquanto ele não estiver feliz no lugar, ele tem zero estresse, né? Isso. E começa a ter também um fenômeno, né? Com as gerações mais novas, de não querer mais chefia. É, Não, cara, eu quero qualidade de vida, né? Isso aqui para mim é um meio, não é o propósito, não é o fim, né? Então o pessoal começa a questionar valores que antes as gerações anteriores tinham, né? E que passa a não ser tão primordial, né? Então vale mais a pena você procurar esse lugar, né? Essa essa Tomorrowland que talvez não exista, né? No mundo corporativo. Mas, enfim, tem toda essa questão também. eu diria que, em cima de tudo que vocês trouxeram, a gente está falando da organização, né? E aí tem esse tem esse assunto numa escala muito maior que a escala internet. A internet chegou e juntou todas essas pessoas nos mesmos ambientes, nos mesmos fóruns. Então você abre o canal de um youtuber famoso, você vai ver o senhor de 70 anos que está ali usando a internet dele para comentar, e embaixo dele tem um comentário de alguém com 12. E essas pessoas estão todas coabitando esse mesmo país sem lei que é a internet. Então, para rejuntar todo o papo que a gente teve hoje, que eu achei que foi muito produtivo, acho que a Daisy falou uma coisa muito sábia. Ela falou, a chave é equilibrar. Não lembro se foi exatamente esse termo que ela falou, mas ela quis dizer isso. E a gente estava falando sobre os desafios de você trabalhar com pessoas de tantos recortes, né, geracionais diferentes, mas o valor disso tudo, para mim, está justamente no que a Daisy falou, é você conseguir equilibrar todas essas visões de mundo, se colocar no lugar do outro e chegar no meio do caminho, porque aí você tem o melhor dessa salada de fruta, Isso. que é muita inovação, muita criatividade, um ambiente onde você aprende pra caramba, você se desenvolve mais rápido, porque você soma essas qualidades todas que a gente mencionou aqui. Quem souber fazer isso, pra mim, tá num lugar de muito de um crescimento muito rápido, assim, num momento profissional de crescimento rápido por causa desse efeito, né, nas organizações. E você sabe, Andressa, eu acho que isso é necessário, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, o que eu vejo,
como o Marcelo mesmo falou, né? Parece que é um mercado que valoriza mais o público jovem, né? Então, assim, o que que a gente precisa fazer? É unir essa vontade, essa vivacidade, vamos dizer, né, desse público mais jovem com a nossa sabedoria, porque aí fica o equilíbrio, né? Então, assim, eles trazem a tecnologia, que nem sempre é inovação, a gente pode falar isso, tá? Às vezes o que eles trazem não é a inovação, mas é a tecnologia bombando, pulsando, e a gente vem com a nossa experiência para colocar contexto, né? Por quê? Porque o que a gente traz muito, a nossa geração, a minha, do Marcelo, é contexto. A gente tem muito repertório. Então, quando a gente junta o repertório, o contexto, com a tecnologia e a energia e a vivacidade, eu acho que aí dá uma química boa, sabe? Junta os dois, porque aí a gente constrói a coisa com solidez, né? Com tecnologia e com vivência, com repertório, Então, por isso que eu acho que é importante essa fusão. Os desafios existem? Claro que sim, né? Não vou falar que não, mas é olhar para isso com o cuidado que merece ser olhado, que eu acho que a gente consegue bons resultados. E você sabe, o Daisy, eu concordo muito com o que você falou, e só complementando um pouco essa pergunta da Andressa, eu acho que a tecnologia, ela também, ela ajuda as pessoas a rejuvenescer, né? É Eu vou verdade. explicar, eu vou explicar. Bonito, achei Então, bonito. bonito, né? Bonito, Eu perfeito. gostei. Você gostou? Então, assim, Vou pô, usar. pega a IA generativa, né? Eu tô vendo tanta gente voltar a programar usando o Vibe Code. Eu tô vendo tanta gente criar agente para facilitar a vida. Então, assim, eu vejo as pessoas realmente aprofundando numa tecnologia que é super nova, super disruptiva, né? Como a IA generativa, para se reinventar profissionalmente falando. Então, você pode ter um cara com 50, 60 anos aí criando coisas que às vezes o jovem não está criando, entendeu? Então é um balanço muito interessante, né? Isso trouxe. O mundo hoje é aquele busão cheio, né? Cheio de gente, que o motorista deu aquela freada, foi todo mundo para frente, caiu, todo mundo misturou. Misturou É tudo. isso. A gente está se levantando desse ônibus freado aqui, tá? Entendendo como que vai ser o negócio, porque misturou tudo agora. A verdade é essa. Muito que bem, Daisy. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei o papo. Você Eu veio que somar agradeço. muito. Sempre Agradeço, bem-vinda. gente. E Obrigada. Marcelo, como sempre, afiado em todas as ideias. Obrigada a todos. Se vocês quiserem comentar algo que falamos aqui, podem mandar um e-mail para nós. E até a próxima. Ou uma cartinha. Ou uma cartinha. Ou uma cartinha. Eu vou adorar receber cartinhas. Obrigada, pessoal. Muito bom, Até a gente. Obrigado. próxima. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.